Boa tarde, amigos de Pontes Lacerda, região do Vale do Guaporé e Vale do Jauru. Sejam todos bem-vindos ao programa Visão Crítica. Nós, durante essa semana, aqui em Pontes Lacerda, tivemos um evento importantíssimo aqui na área de educação, que foi a Conferência Municipal de Educação que aconteceu ali na Escola Dom Melvil Farias. Essa conferência serviu para reestruturar alguns itens do Plano Nacional de Educação, que já deveria estar valendo desde o decênio de 2011 até 2020. Então, nessa conferência, vários assuntos foram colocados lá com relação à educação no Brasil e especificamente aqui em Pontes Lacerda também. Nas discussões que aconteceram durante essa conferência, uma delas nos chamou a atenção, que foi a discussão sobre a ideologia de gênero. Uma lei natural, em que o gênero das pessoas, do ser humano, o gênero masculino e feminino. Alguns educadores, alguns profissionais de educação e outros pensadores no Brasil são propensos e ficam procurando incluir no Plano Nacional de Educação exatamente o que se chama hoje de ideologia de gênero, quando a criança, e eles até nem costumam colocar o menino ou a menina, mas falam crianças porque consideram elas assexuadas, embora cada uma com o seu órgão reprodutor ou masculino ou feminino, identificando o gênero, procuram colocar isso como uma fase preliminar da vida, onde a criança depois, com o tempo, no decorrer da sua vida, ela vai buscar a opção, do gênero que ela resolva adquirir para a sua vida, do gênero masculino e feminino. Isso tem gerado inúmeros questionamentos, os mais avançados procuram dizer que isso é um pensamento arcaico, ortodoxo, Então, normalmente esse pessoal de esquerda, pessoal do Partido dos Trabalhadores, falando especificamente disso, estão buscando essa mudança. Para que a gente possa comentar esse assunto, nós chamamos aqui um ex-governador do Laio's e também um dos mais proeminentes maçons aqui de Pontes Lacerda, inclusive porque a própria maçonaria, pelo que eu sei, é a única entidade aqui que resolveu fazer um manifesto público através de uma correspondência, uma carta para a Câmara Municipal de Vereadores e também para a Assembleia Legislativa, demonstrando a insatisfação ou repudiando essa situação, essa matéria que estamos tentando colocar no Plano Nacional de Educação. O nosso irmão Ideraldo Pires e vai conversar com a gente sobre esse assunto. Também está conosco Ivanildo Amaral, nosso companheiro de bancada, vereador, para a gente discorrer sobre isso. E aí podia até falar de começo assim, mas isso aqui acontece lá no Brasil, vai ter que ver. Não, gente, aqui em Pontes Lacerda já está acontecendo isso. Inclusive, uma das discussões é que esse segmento avançado de esquerda querem tirar o Dia dos Pais e Dia das Mães. Até porque, com a nova família sendo constituída, nova família aí no Brasil sendo constituída, nem sempre a mãe é mãe e nem sempre pai é pai. Às vezes a família está sendo constituída por duas pessoas do sexo masculino, duas pessoas do sexo feminino, e aí a criança, segundo eles, vai ficar com a cabeça sem saber, é o Dia das Mães, mas eu não tenho mãe, eu tenho dois pais em casa, como é que é isso aí? E aqui em Pontes Lacerda mesmo, que eu estou falando, já uma escola particular aqui, agora, no mês de maio, já não fez mais o Dia das Mães, fez o Dia da Família. Inclusive arrecadou recursos para ajudar a Santa Casa lá. Já nessa nova linha. Então, a gente quer discutir sobre isso. Boa tarde, Ivanildo. Boa tarde, Vieira. Boa tarde, meu irmão Ideraldo. Boa tarde. Boa tarde, sociedade. Assunto palpitante, moderno para alguns, ultramoderno para outros, idiota para mim. Eu acho que você querer imputar gênero a
ou tirar a qualificadora de gênero a uma criança e deixar que ela na escola ou durante a sua evolução de idade ela venha definir, escolher o seu sexo, primeiro que não se escolhe sexo. Hormônios dizem mais do que isso. É uma questão que eu digo muito mais de formação do indivíduo. Natural, né? Natural. Você não transforma porque você quer. Ou deixa de ser A ou B. Então, isso é algo que eu estou aqui para discutir, mas eu vejo que toda vez que querem imputar isso, a responsabilidade à escola, eu acho que ela sai da sua condicionante de educadora e passa a interferir na formatação da família como um todo. Isso na minha ótica. Sou Ideraldo Pires, obrigado por você ter vindo. Parabéns pela iniciativa, né? Eu sei que transmitisse lá para a loja maçônica, né, os nossos cumprimentos pela iniciativa. Acho que você também representa o Laio, de certa forma, aqui também, né? E aí, eu gostaria, antes de você cumprimentar a nossa população, os nossos amigos, dizer o seguinte, que infelizmente a passividade é que está deixando o brasileiro andar nesse caminho tortuoso e desviando, né, esse descalabro, corrupção, essas mudanças que estão querendo colocar, tidas como avanços, né, a falta de indignação, poder da indignação, né, da nossa população é que tem gerado isso, né? Quer dizer, eu acho que hoje não era só a maçonaria que tinha que estar fazendo isso, né? Eu vi, e quero cumprimentar também, tinha o pessoal da Igreja Assembleia de Deus lá, na conferência lá, né? Estavam lá participando também. Vi o padre Edson da Igreja Católica, que estava lá também participando. Eu acho que essa é a hora que todos tinham que estar preocupados, porque isso aqui muda. Muda o destino, família, muda tudo, que é muda a base família. da sociedade. Exatamente. Então, quem discute família tem que estar, né, colocando bandeiras aí, dizendo, se posicionando, né? E às vezes isso não acontece. Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde, Vanildo. Boa tarde, telespectadores. É uma oportunidade ímpar que a gente tem para discutir um assunto que já vem sendo tratado a nível nacional e, de acordo com a própria legislação brasileira, até o dia 24 deste mês de junho, né, todos os municípios do Brasil já devem ter elaborado o seu plano municipal de educação para poder fazer os seus encaminhamentos junto ao Ministério da Educação. Esse ponto em comum, a questão da teologia do gênero, é muito típico das ditaduras. Nós temos exemplos claros que quando um governo ele não possui projeto para a população, ele quer implementar ideias que vão ferir a população como forma de perpetuar no poder. Isso é típico das ditaduras, como nós já vimos na própria questão do comunismo na União Soviética, como está ocorrendo aqui com um vizinho nosso na Venezuela, que estão implantadas medidas arbitrárias de cima para baixo. E se a população, de uma forma geral, não tomar a iniciativa de discutir esse assunto e colocar em pauta, junto com a comunidade, nós vamos acabar sendo cerceados de muitos dos nossos direitos. É inconcebível, né, até o próprio Deus, né, nós designarmos hoje tão somente crianças. Nós sabemos que são crianças, mas desde a partir do momento em que nós nascemos masculino ou feminino. Isso aí é em qualquer, seja animais racionais ou irracionais. O mundo todo é dessa forma que funciona. Agora, tentar implementar uma medida dessa de forma arbitrária é um pensamento neomarxista dessa esquerda brasileira para poder tentar, com o seu projeto de perpetuação no poder, modificar aquilo que não deve ser modificado, que é a questão estrutural, que é a família, que é a base de sustentação de qualquer município, de qualquer estado, de qualquer nação. Eu não quero entrar muito nisso, embora seja palpitante esse assunto, como você falou, Ivanildo, mas na própria Constituição da família, quando ela não é feita por macho, por homem ou por mulher, quando a Constituição da família moderna hoje é feita por 2 homens ou por 2 mulheres, mesmo nesses casos, um deles assume o papel de macho e outro de fêmea. Senão não teria razão de ser. Né? E a gente não está aqui para discutir sexualidade de ninguém.
Não vamos entrar nesse mérito na história até aqui, porque cada um tem o direito, né, de optar pela sua sexualidade, pela sua condição interna de hormônios, né? E tudo isso. Eu estou em hospital há muitos anos e respeito isso. Ah, quer fazer cirurgia? Que faça. Agora, você implementar na base da nossa educação, na formação do indivíduo, já é a criança lá com 5 anos, já saber que ele vai poder escolher, ele pode. Porque se ele quiser, ninguém vai fazer. Agora, você alimentar isso, você dotar a criança disso, eu acho que é utópico e ainda muito desnecessário. Bom, Ideraldo, por que a maçonaria resolveu tomar essa iniciativa? Um dos nossos princípios é a defesa da família. A maçonaria prega muito isso, né? Então nós tomamos a iniciativa porque nós estávamos vendo que o que estava para poder ser implementado dentro deste plano municipal de educação é justamente essa questão da inserção, né? De a criança não ter, a partir do momento que nasceu, até como vai constar isso na certidão de nascimento. É do sexo masculino ou do sexo feminino? Vai constar lá simplesmente uma criança? Como que nós vamos ter cidadãos nesse país dessa forma? Mas se fosse assim, não podia escolher o nome. Ele chega com 18 anos e não gostou do nome dele. Isso, ele vai trocar para Maria. Se é jovem, vai querer chamar Maria. Entendeu? Entendeu? Então fica muito difícil. São pensamentos retrógrados que não tem como avançar dentro da sociedade atual, até porque mesmo vai ferir os direitos principais, primordiais da família. Isso é previsto constitucionalmente, né? Agora, a questão de gêneros, a partir do momento, a sua opção sexual, a pessoa vai definir isso na sua maioridade, entendeu? Que ele já vai ter uma maturidade suficiente para saber o que ele quer ser da vida. Agora, não podemos nunca induzir uma criança nesse sentido, porque nós estamos fazendo o quê? Levando ela já para o caminho errado. Ou nós fazemos uma coisa correta. E outra coisa, nós temos tanta coisa que a educação tem que preocupar nesse país, que a questão de ideologia de gênero, isso é coisa insignificante para poder colocar isso dentro de um plano nacional de educação. Coloque-se aquilo que é primordial para a educação, principalmente os investimentos que tem que ser feitos, de fato, das escolas de base, dentro dos municípios, com repasse constitucional que o governo tem que fazer, e não cortar, como cortou agora, 36 bilhões de reais da educação. Que plano nacional de educação é esse se o investimento é cortado a bel prazer de um presidente da República? Ele não está cumprindo nem o desrespeito à emenda constitucional dos repasses para a educação para os municípios, para o Estado e para a União. Agora, Ivanildo e Ideraldo, existem valores morais, existem princípios, né? Princípios que tem que ser norteador. Princípios não se mudam, né? Porque senão você... São as chamadas marcas da terra. Então, você não muda. Conceitos, sim, né? À medida que você pode, com o tempo, você pode ir mudando conceitualmente o que você imagina ser uma coisa diferente. Agora, o que é princípio deve ser preservado, né? E nós sempre as dizemos... cláusulas pétreas, né? São imutáveis. As coisas da própria natureza, princípios naturais, eu acho que tem que ser preservados a isso, né? E outra coisa, quando você trata disso, você trata de tendência. Se a criança ela tiver a tendência, tanto menina ou menino, de ser homossexual, é algo inato nela. Ninguém vai mudar. Não tem benzedor que muda, não tem médico que muda, não tem psicólogo. Por quê? Porque os hormônios dela levam para o sexo que melhor é na vida dela, né? Hoje a sociedade não discrimina ninguém, nem pode fazê-lo. Agora, você tratar lá na base, você querer já determinar isso, aí eu acho que é criminoso, altamente invasivo no seio da base da sociedade, que é a família. Eu acho assim. Ideraldo, dentro dos princípios que eles alegam em questão da da ideologia de gênero, né, eles afirmam que o homem e a mulher não diferem pelo sexo, né, então somente pelo gênero, e que não existe nada biológico que possa, né, ter uma sustentação melhor para poder fazer essa diferenciação. Agora eu pergunto, como? Se não existe a questão biológica de diferenciar o homem da mulher. Como nós podemos caracterizar isso de uma criança? Nós vemos lá o menino e vemos a menina. O que eles estão querendo com isso aí diante da sociedade? Como se isso fosse uma desigualdade.
Isso aí não é o sentido da desigualdade, né? Uma situação eles são diferentes, né? Não são desiguais, eles são diferentes. Está confundindo totalmente. São diferentes, né? Isso é inconcebível, porque o ser humano, né, independente, ele tem um sexo masculino ou feminino. Então não tem como eu falar que um menino é uma menina e uma menina é um menino. No reino animal. Não tem jeito, o reino animal está desse jeito. A lei natural, né? Se no mundo animal é assim, se no homem, que é animal evoluído, né, inteligente, dotado de condições de fazer com que ele trilhe o rumo que ele quiser, né, aí você vai falar que não tem diferença? Bom, um dos avanços colocados, e aí entra o grupo LGBT, né, LGBT, que considera assim, a cultura está mudando no Brasil, está avançando e tal, mas em função desses grupos minoritários, né? São minoritários, mas que são ativos, né? Eles são atuantes, né? São atuantes mesmo, né? E eles buscam, eles não conseguiriam viver numa sociedade que marginaliza, que cobra. Assim, tudo isso está tudo certo. Agora, lá na escola, na formatação disso, né, Ederaldo? Onde a criança está começando a desenvolver o seu intelecto. Onde ela está começando a capacidade do entendimento. Justamente, começando a ter, absorvendo conhecimento, sendo alimentada ali desse período todo, né, de formação. Sentimento de curiosidade. Justamente, de formação, para poder criar sua personalidade, entendeu? Nós já vamos induzir ao errado. É um caminho totalmente inverso. A natureza nos cobra muito. Bom, e o que a maçonaria, por que a maçonaria procurou fazer e o que ela está fazendo em função disso? Então, nós fizemos um encaminhamento através do nosso venerável, com o nosso irmão Sérgio, de uma correspondência, uma carta para a Câmara de Vereadores aqui de Porto de Lacerda e também para a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Porque são assuntos que deverão ser discutidos, como eu já havia dito, até o dia 24 de abril, de junho desse ano, até porque a lei que aprovou o Plano Nacional de Educação, né, Lei 13.005, foi promulgada em 25 de junho de 2014. Então, todas as esferas de governo estaduais e municipais teriam até um ano de prazo para poder fazer sua adequação ao Plano Nacional de Educação. Por sorte nossa, né, apesar desse assunto ter entrado em discussão, né, ter sido debates infundados dentro do Congresso Nacional de forma meio escusa, porque esses debates foram feitos sempre em horários que ninguém tinha condição de estar lá presente, por dentro das comissões, em salas fechadas, né? Por sorte nossa, quando da promulgação da lei, a presidente Dilma Rousseff acabou vetando esse artigo em relação à questão da inclusão da ideologia de gênero, para poder fazer uma discussão mais profunda com a sociedade para a questão de futuro. Então isso já é um grande avanço. Mas ficou aberto para que os estados e municípios, onde ocorre a base, principalmente no município, discutisse esse assunto e, se tivesse a intenção, que assim o fizesse. Nós citamos nessa correspondência 2 exemplos de 2 estados, né, que colocaram dentro das suas emendas e propostas de legislação. O estado de São Paulo mesmo, através do projeto do Plano Municipal de Educação do município de São Paulo, né, colocou lá: promover e estruturar mecanismos e práticas educativas de combate a quaisquer formas de preconceito, discriminação, raça, etnia, gênero, idade, orientação sexual, religião, etc., tendo como foco a equidade, a justiça social e a valorização das diferentes culturas. Então ele não diz aqui especificamente que ele vai fazer a questão, né, de implementação da ideologia de gênero, tal qual o estado do Rio Grande do Sul, né? Implementar sob a coordenação dos órgãos gestores do sistema de ensino e administradores, a partir da aprovação do Plano Estadual de Educação, políticas de prevenção à evasão motivada por preconceitos ou por quaisquer formas de discriminação de identidades étnicas, raciais, orientação sexual e identidade de gênero, não ideologia. Então, para não que ocorra o bullying, que não ocorra a discriminação, essas coisas e tudo mais. Mas isso vai ocorrer de uma forma diferenciada, não como obrigatoriedade. É isso, como obrigatoriedade. Né? Nós temos que corrigir os problemas que vão surgindo dentro da escola. Mas queremos implementar uma medida
onde vai ferir todos os conceitos da sociedade, mesmo que moderna, entendeu? Nós estamos ferindo o princípio fundamental, que é a constituição da família. Tá certo, a gente precisa de um intervalo comercial, depois a gente volta a falar sobre esse assunto. Mas antes nós ir para o intervalo, é interessante você ver uma dica importante aí da Juliana Ângelo no quadro De Olho no Mercado. Vamos assistir, depois a gente volta. Olá, hoje eu quero falar sobre proposta de valor e canais de comunicação. Bom, vou começar por proposta de valor. Do que se trata isso? Seria exatamente isso. Quais valores você oferece para o seu cliente? Quais benefícios, quais vantagens você oferece para o cliente que consome no seu empreendimento ou que compra o seu serviço? Ter isso definido é extremamente importante, porque quanto mais definido as suas propostas estão, seus diferenciais estão, mais o seu cliente absorve isso. Agora, se você não tem isso muito bem definido, você só tem uma vaga ideia, dificilmente o seu cliente também vai conhecer os seus diferenciais. Então, defina quais são as propostas de valores que você oferece. E se você desconhece o que você oferece para o seu cliente, além do produto que você vende ou do serviço que você presta, eu convido você a pensar que talvez, somente talvez, o seu concorrente tenha isso extremamente bem definido. Então, o meu convite é esse: defina as propostas de valores que você oferece, os seus diferenciais, a assistência que você presta para o seu cliente, aquilo que vai fazer com que ele volte e que ele destaque que o seu comércio tem e que os demais não têm. Em paralelo a isso, eu convido você também a pensar sobre canais de comunicação, porque de nada adianta você ter sua proposta muito bem definida, seus diferenciais muito bem estruturados, se você não tem um canal de comunicação adequado para que o seu cliente conheça isso. Então, além de definir realmente os diferenciais que você oferece, procure identificar quais canais de comunicação são os mais adequados para você atingir o seu cliente. Ou então, se você tem usado esses canais de forma correta, por exemplo, e-mail, torpedo, ligação, visita aos clientes ou entrar em contato posterior a um serviço prestado para realmente saber como que ele recebeu isso, se foi satisfatório, ou até mesmo no momento que ele vem no seu empreendimento, você tem conseguido transmitir essas informações para ele? Bom, é para que você pense, se você tem todos os seus benefícios estruturados e você conhece o diferencial do seu negócio, eu te pergunto, o seu cliente também sabe disso? Não basta só você saber quais canais você usa, é preciso monitorá-los para saber se realmente eles trazem os resultados que você espera. Então, defina quais são as vantagens que você oferece para o seu cliente, qual valor você agrega ao seu negócio, ao seu produto, ao seu serviço e procure identificar se você tem usado os canais de comunicação corretos. Caso você tenha usado, defina se eles realmente têm sido aplicados da maneira que você precisa e usados na constância que você precisa para garantir que realmente os valores que você espera sejam alcançados. Mas, acima de tudo, que o seu cliente conheça os seus diferenciais e fique entre uma estreita comunicação com o seu negócio. Assim, realmente vai valer a pena você se programar para beneficiar o seu cliente, porque ele, que está lá na ponta, vai saber todos os benefícios que você oferece. Então, avalie suas propostas e avalie o seu canal de comunicação. O seu cliente precisa saber o que você faz. Estamos de volta, conversando sobre a questão da ideologia de gênero, discutida a nível nacional e aqui na última Conferência Municipal de Educação que ocorreu nessa semana agora, na Escola Dom Melvil Farias. Esse projeto de lei vai ser encaminhado para a Câmara e nós estamos discutindo exatamente isso com um representante da maçonaria, da Loja Maçônica Estrela do Guaporé, aqui de Pontes Lacerda. Junto com ele também está o Ivanildo, que também é maçom, né, da loja Obreiros da Liberdade. Mas, Ideraldo, um dos nossos telespectadores aqui está dizendo o seguinte, ó, o Ideraldo disse que a disciplina estaria induzindo a criança ao erro. Né? Você acha que
Você estaria falando que a homossexualidade é um erro? Pedi para você explicar melhor isso. Bom, primeiro eu quero deixar bem claro o seguinte, o que nós estamos discutindo aqui chama-se ideologia de gêneros. Nós não estamos discutindo opção sexual de ninguém, se é homossexual ou se deixou de ser. É uma discussão que tem que ser feita com mais profundidade, até porque nós estamos pegando pessoas que não têm maturidade suficiente para poder saber. O que determina essa ideologia de gênero é o seguinte, né? O que eles querem colocar é um movimento considerado, porque coloca que a criança nasce sem sexo definido, se masculino ou feminino. Essa é a questão que está querendo ser colocada dentro da ideologia de gêneros. Agora, como que nós vamos registrar uma criança? Então, logo ela nasce, se nós não sabemos se é masculino ou se é feminino. Vamos simplesmente registrar como criança? É isso que nós estamos colocando em discussão. Nós não estamos colocando aqui em discussão, meu caro telespectador, a questão da sexualidade de ninguém. Nós estamos discutindo a ideologia do gênero masculino ou feminino. Esse é o ponto crucial do debate aqui em questão e que estava sendo implementado dentro do Plano Nacional de Educação, que por sorte nossa foi vetado e que está em discussão nos estados e nos municípios. Entendeu? Eu não sou nem serei contra nunca a opção sexual de cada um. A homossexualidade eu respeito, entendeu? Tem seus direitos, já salvaguardados dentro da legislação brasileira, entendeu? A gente tem que respeitar a questão, é uma forma discriminatória que a gente tem dentro da nossa comunidade. Agora, a gente colocar isso aí, quando uma criança nasce e não saber se nós vamos considerá-la com o sexo masculino ou feminino, onde nós vamos parar com o nosso país? Como que nós vamos registrar essa criança? O que é que vai sair na certidão de nascimento dela? É isso que a gente está colocando em discussão aqui. E a partir do momento que nós levamos isso para a escola, no ensino fundamental, principalmente nos seus 2 primeiros anos, onde a criança está sendo alfabetizada, começando a ler, começando a entender, começando a formar o seu intelecto, nós estamos fazendo o quê? Formando. Que tipo de pessoa que nós estamos formando? Nós temos que levar isso em consideração. A pessoa, quando tem a capacidade de nortear o que ela quer fazer da vida, os seus destinos, ela já tem a sua personalidade já definida. Mas uma criança de 2, 3, 4 anos de idade, nós não podemos levar a coisa para esse caminho. Nós temos um exemplo claro que ocorreu na própria Alemanha, onde nós citamos a nossa carta aqui, que foi encaminhada. Né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Na Holanda e na Suécia, onde não se pode chamar o aluno de menino ou menina, chama-os apenas por crianças, né? Porque eles devem decidir quando crescer se serão homens ou mulheres. Isso lá foi aprovado, essa ideologia de gêneros lá. É um país muito mais avançado do que o nosso. Né? Avançado entre aspas. Justamente, né? Culturalmente sim, porque é muito mais antigo do que o Brasil. Né? É um país que já colonizou diversas regiões do mundo. Então lá existe esse, que lá a criança não pode ser chamada de menino ou de menina. Então como nós vamos introduzir uma cultura dessa no Brasil, né? Que é um país novo ainda, de 500 anos, né? Que é um assunto que em determinadas regiões do Brasil é tabu, como nós vamos colocar isso ainda dentro de um plano municipal de educação? O que nós temos que deixar claro aqui é que ninguém quer ser contra A, B ou C. Nós falamos que era um assunto realmente controverso, é um assunto que suscita discussões. O que se busca aqui, sociedade, é querer não colocar na escola algo que poderá mudar amanhã ou depois a própria condicionante do seu filho. Nós sabemos que a questão da homossexualidade, tem gente que e por vergonha da sociedade, por valores que ele aprendeu dentro da família, ele nunca assume essa sexualidade. Então nós não estamos querendo nada tratar disso e respeitamos cada um. Nós precisamos evitar num país de ainda terceiro mundo, lamentavelmente, que no seio da formação da nossa família, e a escola no Brasil mudou muito a sua condicionante, que antes ela só educava a nível escolar. Hoje ela é obrigada também, Deraldo, a educar a nível familiar, porque a família brasileira hoje, eu não sei se vocês acompanham,
mas grande parte dos casais constituem, separam, acaba a mãe sendo dono, o pai e a mãe, ou o avô com aposentadoria tem que ajudar, criar essa criança com alguns problemas, vai para a escola, e aí vê uma indicação dessa, a tendência dela é mudar os seus valores, por entender também que aqueles que ela aprendeu até então estavam errados, né, Leonardo? Com certeza. E a gente precisa torcer que não nesse momento da história brasileira, que é um país de paz, de formação religiosa, e mais que talvez qualquer outro país do mundo, sem fanatismo, porém religioso, que esses valores não mudem a própria conceituação do elemento família. É isso que a gente quer, só isso. Você colocou bem. Na minha concepção é o seguinte, cada um, eu falei agora há pouco o seguinte, ó, cada um tem os seus princípios, né? E cada um defende os seus princípios. Quem tem o princípio religioso, né, busca a Bíblia como fundamento religioso. Busca o seu entendimento. Né? Então busca lá, o que a Bíblia faz? Deus criou o homem, macho e fêmea, criou homem e mulher na história. Pronto. O que é família? Família é constituída por um homem, por uma mulher e pelos filhos. Isso é princípio religioso, né? E que as pessoas que pensam dessa maneira, que têm esse princípio religioso, devem defender com unhas e dentes, né, esses princípios. E quem é homossexual assumido que defenda a sua família nos seus moldes. Vai defender a família do jeito dele. Agora, quem é a maioria no Brasil é que vai ditar as regras. Sim. Quando chegar no momento, generalizar não generalizar. Agora assim, ó, tem uma minoria que pensa diferente e aí a maioria toda tem que seguir a minoria porque pensa diferente. Não é assim. Né? Não é assim. Né? Até porque eu acho que num país religioso, num país tradicional igual ao nosso, é muito difícil ser homossexual. Porque esse pessoal, e eu tiro o chapéu para eles, viu? Não é fácil. A sociedade às vezes não dá nada e cobra sobremaneira posição que é dele, é inerente a ele e que ele assume os riscos, assume os benefícios e também todos os malefícios dessa condição que ele escolheu. E quando se escolhe, quando você tem a tendência e você assume isso, parabéns. É isso que tem que ser. Tá certo. Uma coisa que a gente tem que ressaltar aqui é da seguinte maneira. Independente se A ou B é homossexual, ou a mulher ou o homem são homossexuais, isso aí é uma opção sexual. Sim. Entendeu? Ele não vai deixar de ser masculino e nem ela vai deixar de ser feminina. Entendeu? Então é isso que está em discussão. Nós não podemos induzir as crianças na fase de idade escolar, hein, para deixar simplesmente, não posso chamar, nunca mais chamar um guri de guri. Vou ter que chamar ele de quê? Só de criança, 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 criança. Qual a percepção que a gente vai ter? O masculino e o feminino. Nós não estamos aqui, mais uma vez, frisamos isso, não estamos discutindo a opção sexual de ninguém. Nós estamos discutindo a ideologia de gênero, onde estão tentando implementar dentro das escolas, principalmente no ensino fundamental, a questão da não citação de sexo masculino ou feminino. Entendeu? Não adianta, independente da opção sexual, se o homem é homossexual, ele vai ser masculino do mesmo jeito. O sexo dele é masculino. Entendeu? É isso que está em discussão. A opção é que é a opção ele vai definir isso aí no futuro. Isso é problema dele. É isso aí. Agora, o gênero... Como nós vamos formar pessoas, não é? Se ela não sabe de qual gênero, não é? Se ela é masculino ou se ela é feminino. Se em casa o pai ensina uma coisa, na escola, a escola vai querer ensinar outra coisa. Que cabeça essa criança vai ter, que formação psicológica que ela vai ter para o futuro. É isso que nós estamos discutindo aqui. Tá certo. Bom, nós chegamos ao final do nosso programa. Eu gostaria de deixar, Ideraldo, mais uma vez, ressaltar nosso sentimento de orgulho, inclusive, né, porque a maçonaria assume uma posição, como ela já fez isso há muitas vezes na história, né, não só do Brasil, mas da história do mundo, assumiu uma posição, né, defender uma causa que ela acha que é correta. Proteger a família. Né? Eu gostaria de deixar mais um tempo aqui para as suas considerações finais, Ideraldo. Eu só vou simplesmente complementar com uma coisa. Né? O que nós citamos aqui nessa correspondência, nós encaminhamos para os poderes constituídos. Né? A ideologia de gênero é um erro da mente humana que provoca muita confusão. E isso vai provocar muita confusão no seio escolar, caso ela seja implementada.
Como eu já disse aqui antes, o que vai definir a opção sexual vai ser a pessoa no seu futuro. Agora, e tentar cercear o direito da gente diferenciar o menino da menina dentro da sala da escola, vai criar uma confusão muito grande na cabeça dessas crianças. É isso que a gente não pode deixar que aconteça. A partir do momento que ela tenha maturidade suficiente para poder se autodefinir se quer ser este ou aquele, aí já é um problema dela. Entendeu? E novamente voltamos a frisar, não discutimos aqui a questão de homossexualidade, sexualidade de ninguém. Discutimos ideologia de gênero. Se alguma pessoa ficou se ofendida, nos desculpamos aqui, mas nós falamos o que nós pensamos. Tá certo. Ivanildo. Assim, eu cumprimento o Ideraldo em nome da loja maçônica Estrela do Guaporé, que é uma loja nova na nossa cidade, porém, pela independência dos seus membros, traz à luz da discussão uma situação tão complicada, polêmica, porém necessária na formação da família. E acredito, Vieira e Ideraldo, que pelo discernimento da doutora Tereza Pazos, isso não fará parte do nosso Plano Nacional de Educação, que é responsabilidade do município fazer em tempo hábil. E se isso ocorrer, com certeza a Câmara fará veto da cláusula, porque não é algo que nós entendemos que esteja o Brasil preparado. Outra coisa, Vieira, eu queria cumprimentar o seu blog, que acompanhou de perto a nossa luta para tirar os índios ali da BR, e você acompanhou a nossa discussão com o Procurador de Justiça Federal. Talvez eu tivesse até sido muito duro com ele, quando eu disse que ele estava permitindo um desgoverno, e ele garantiu que em 24 horas retiraria os índios, e ele realmente retirou. Agora, eu quero só deixar no ar aqui uma grande preocupação. Esses índios arrecadaram mais de 500 mil reais, Ideraldo. A hora que acabar esse dinheiro, como não houve nenhuma penalidade por parte da Polícia Federal, que é o único órgão que pode mexer com eles, daqui uns dias estão fazendo a mesma coisa. E eu não acredito que a gente vai ter que brigar e fazer tudo isso, vai ter que deslocar a Força Nacional de Rondônia, como foi, daqui de Cuiabá, para tirar lá e chegar a não levantar um dedo para fazer nada. Se o homem branco anda com um canivete, ele é preso, porque ele está armado. Agora, índio vai lá e ameaça, faz o que quer e ninguém toma nenhuma medida. É realmente um país sem comando e um desgoverno total. Tá certo. Obrigado, Ivanildo. Parabéns pela tua decisão, pela tua atitude, e contribui muito lá para resolver esse problema lá dos índios, lá do pedágio, próximo a Comodoro. Bom, o assunto que nós estávamos tratando aqui, de ideologia de gênero, realmente é polêmico. Nós vamos colocar, como colocamos sempre, colocamos esse programa no nosso site. Depois você pode acessar lá, pode assistir ele, e pode também contribuir com a sua crítica, dando a sua ideia, né, o seu posicionamento com relação a esse assunto. Acho que é um princípio, como eu falei no começo, e esse princípio, cada um defende o seu próprio princípio. Defenda o seu, né, senão os valores morais, né, e a lei natural do ser humano pode ser modificada aí por uma minoria. Obrigado a todos vocês por terem estado conosco, e a gente volta semana que vem, se Deus quiser. A todos nós, uma bela semana.